Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Carlos. Eu estou aqui para ministrar mais uma aula do nosso curso. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós vimos nesse nosso primeiro tópico do curso. Inicialmente, nós tivemos uma aula e falamos um pouquinho do que é biotecnologia. Só relembrando com vocês, a biotecnologia é uma ciência que explora processos celulares e biomoleculares para desenvolver tecnologias e produtos que ajudam a melhorar a vida e saúde das pessoas. Essa é uma definição muito interessante da biotecnologia. E como nós tratamos nessa aula, a biotecnologia também, do ponto de vista científico, ela é uma ciência totalmente multidisciplinar, então que abrange áreas como a biologia, a química e a engenharia. Nós também falamos um pouco de como a biotecnologia surgiu, os principais produtos biotecnológicos que impulsionaram o desenvolvimento da biotecnologia, que já são datados de mais de 6.000 anos. Então, dentre esses produtos, a gente destaca a cerveja, que foi comentado bastante na aula, também a produção de queijos e produção de chucrutes, que é nada mais, nada menos que repolho fermentado através de um processo de fermentação lática. Na nossa segunda aula, a gente passou a falar um pouquinho de história. Se vocês lembrarem lá, a gente passou por grandes cientistas, por exemplo, o Edward Jenner, que se consagrou como o primeiro cientista a desenvolver o conceito de vacinação. Passamos pela descoberta da primeira enzima pelo pai, lá nos anos de 1800, depois conversamos um pouquinho sobre a carreira do Louis Pasteur, passamos pelo Mendel com sua teoria da hereditariedade, depois conversamos um pouquinho sobre a utilização da insulina em terapia, sobre o desenvolvimento da penicilina, que ajudou muito na evolução humana. Depois nós passamos a falar um pouquinho sobre o DNA, falamos de como ele foi relatado como material hereditário que carrega as informações genéticas e falamos também um pouquinho das descobertas do Watson e do Crick com relação à estrutura do DNA. Falamos também dos experimentos realizados pelo Sanger, os experimentos de sequenciamento, que ele desenvolveu tanto o sequenciamento de proteínas quanto de DNA. Falamos do código genético. E aí a gente chega já à biotecnologia mais moderna, com o desenvolvimento da produção da insulina recombinante e a criação da empresa Genentech. Depois falamos também um pouco sobre a reação de PCR, que foi desenvolvida pelo Carol Mills no início da década de 90. Falamos sobre o genoma humano e finalmente chegamos à última grande descoberta da ciência, que foi a técnica de CRISPR, na verdade o sistema CRISPR-Cas, que ele é capaz de fazer uma edição genética. Então, com modificações nesse sistema, a gente consegue fazer algumas edições genéticas. Posteriormente, na nossa terceira aula, a gente começou a falar um pouco de enzimas e suas aplicações. Nós falamos de enzimas industriais, que são aplicadas na indústria em geral, por exemplo, indústria de alimentos e biocombustíveis. Falamos de enzimas analíticas, que são aquelas usadas principalmente em análises clínicas, e de enzimas terapêuticas, as quais são usadas como medicamentos. Passamos pelas fontes dessas enzimas, que podem ser, por exemplo, tecidos animais ou vegetais, também micro-organismos, ou ainda elas podem ser produzidas através de tecnologia de DNA recombinante, utilizando micro-organismos geneticamente modificados ou células de mamífero geneticamente modificadas. Na nossa quarta aula, nós já passamos a falar um pouquinho sobre o mercado de biotecnologia, falando um pouco dos valores envolvidos dentro da área. Então, só para nós relembrarmos aqui, a biotecnologia lá em 2016, ela movimentou
370 milhões de dólares. E para 2025, estima-se que esse mercado chegue a 727 bilhões de dólares. Então, se nós analisarmos isso, o mercado de biotecnologia ele é gigantesco e vai crescer muito nos próximos 5 anos. Aqui no Brasil, o mercado de biotecnologia em 2017 ele foi de 18 bilhões e a gente tem a parte de saúde humana como principal mercado da biotecnologia. Mas a gente tem que destacar que a agricultura tende a crescer muito nesses próximos anos, que atualmente ela só compreende 9,7% do mercado de biotecnologia do Brasil. Nessa aula também foi falado como esse mercado está dividido, qual das partes da biotecnologia movimenta mais dinheiro. Então a parte de biofarmacêutica é a que tem o maior montante de dinheiro envolvido, seguida pela bioindústria. Então a gente tem muito o que crescer nessa parte também. Foi comentado na aula também sobre a parte de biofármacos e as grandes empresas brasileiras que estão envolvidas no desenvolvimento dessa área no Brasil, que são a Bionovis, a Cristália e a Libes. Essas são as principais empresas envolvidas no desenvolvimento do mercado biofarmacêutico brasileiro. Na nossa última aula, o professor William ele passou a conversar um pouco sobre o desenvolvimento de bioprocessos, que é uma parte muito importante do nosso curso, e a gente vai ter um tópico totalmente voltado somente ao desenvolvimento de bioprocessos, onde nessa pequena introdução que nós tivemos nesse tópico, o professor William comentou um pouco sobre os micro-organismos, sobre como é feito essa parte de escalonamento de processo. Então, você sai do micro-organismo, inicialmente faz um cultivo pequeno e geralmente em agitador orbital, passa para bioreatores de 2 a 5 litros e posteriormente a bioreatores bem maiores. Então, essa é a etapa que a gente chama de upstream. Posteriormente, você passa as etapas que nós chamamos de downstream, que vão desde você romper a célula, separar ela dos debris e fazer os processos de purificação até chegar à formulação final do produto, que pode ser líquida, muitas vezes pode ser um produto liofilizado, vai depender muito da biomolécula. Então, entender de bioprocessos nessa hora é muito importante. Aqui a gente tem uma visão geral de como um bioprocesso ele funciona. E na nossa próxima aula, a gente já entra no nosso tópico 2, onde a gente vai falar de produção de produtos biotecnológicos, uma visão geral. A gente vai entender em detalhes um pouco mais sobre como produtos biotecnológicos são produzidos. Até mais, até nossa próxima aula.